O primeiro jogo do Clube do Remo de 2026 já terminou com um título, mas nesse jogo teve de tudo: sofrimento, herói improvável e um gesto que emocionou até o rival. Salve Fenômeno Azul! Aqui quem fala é o Evandro Júnior e sejam muito bem-vindos ao canal Leão Remista. Tá caindo de paraquedas aqui nesse canal? Curte aí, comente e compartilhe, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo legal, você está gostando e vai nos indicar para mais remistas aqui no YouTube. Outro detalhe é, ative o sininho de notificação para sempre ficar por dentro de todas as novidades do canal, tá bom? Dito isso, bora pra vinheta. Acabou! Chega de sofrimento, o Leão subiu! Você tá livre, Meus amigos, no primeiro jogo de 2026, o Clube do Remo é campeão da Supercopa Grão-Pará. E, obviamente, a gente vai falar alguns detalhes desse jogo que me chamaram a atenção. E o primeiro deles, não tem como a gente não deixar de destacar o Remo querer, de fato, ganhar o título. Foi um jogo que, sinceramente, eu até me surpreendi positivamente. Eu esperava um jogo um pouco mais lento, um pouco mais aquele jogo de pré-temporada. Mas não, cara, foi um jogo muito aguerrido. O Águia de Marabá deu muito trabalho para o Clube do Remo, mas eu vou citar alguns detalhes que eu acho importante a gente falar nesse vídeo. O primeiro deles é, deu para perceber que o Clube do Remo tem um elenco superior, obviamente, ao Águia de Marabá, porém, a questão do gramado do Mangueirão tá lamentável, cara, tá lamentável. Eu realmente não sei como é que deixaram, ou planejaram pelo menos, um jogo com um gramado desse, cara. Assim, o gramado do Baenão tá muito melhor do que esse gramado do Mangueirão. Então, esse literalmente foi um dos pontos baixos dessa partida, que dificultou, obviamente, para os dois lados. Porém, para o Remo mais ainda. Deu para perceber que o Remo gosta de fazer aquele jogo com a bola no pé. Um detalhe muito importante é todas as faltas, bolas paradas e até escanteios, o Remo priorizava em saída curta. Então, priorizando a posse de bola, priorizando posse ofensiva também, mas a questão do gramado, obviamente, dificultou bastante. E isso também fez com que quase jogadores como Pavani, o próprio Klaus, que saiu machucado, Jaderson, teve vários jogadores que se machucaram feio e, pô, isso realmente é muito irresponsável por parte da Federação Paraense de Futebol. O segundo fator é que, como eu falei para vocês, realmente o ritmo de jogo me impressionou bastante, tanto pelo Remo quanto pelo Águia. Os dois times procuraram bastante em tentar fazer o gol e, inclusive, por muitos momentos até o Águia teve mais chances claras do que o Remo. Porém, cara, eu realmente gostei da quantidade de criação de jogada que o Remo construiu nessa partida. Talvez não tenha ficado muito claro para você, até porque o Remo não conseguiu chutar muitas vezes no remate do goleiro do Águia de Marabá. Mas a quantidade de criação de jogada, isso é realmente um fator muito positivo que eu achei nessa partida. Aí a gente chega num detalhe. Esse é o primeiro jogo da temporada, então, obviamente, o Osório vai treinar muito mais, os jogadores vão se entrosar muito mais. Então, eu acredito que, em questão de criação de jogada, o Remo ainda tende muito a melhorar nesse sentido. E aí sim, Remo sai atrás do placar e entra Iago Pikachu. Meus amigos, se tinha alguém meio desconfiado dessa contratação por ter vindo do rival, eu acredito que o Pikachu fez com que caísse por terra assim nesse jogo. Realmente, depois da entrada do Pikachu no segundo tempo, o Remo melhorou muito. Depois de ter, obviamente, caído de produção, o Remo não entrou bem no segundo tempo. Pavani, Jaderson e até Nico Ferreira muito mal no segundo tempo. Mas o Iago Pikachu realmente deu uma outra cara pro time. E, cara, um fato curioso é, aquele meio de campo ofensivo, o Pikachu consegue ir pros dois lados, cara. E tanto nesse meio ataque quanto no ataque de fato, ele joga muito bem, cara, ali. Então,
esse foi um fator que não tinha como a gente não falar. E até mesmo gol, né? Gol de atacante mesmo, de oportunismo. E, cara, que estrela, né, cara? O Pikachu, primeiro jogo do Pikachu, é a contratação mais midiática do estado do Pará. E foi lá e fez o gol, né? Quase já estávamos nos caminhando pro final do segundo tempo. O Águia na frente do placar e aí o Pikachu vai e faz o gol que empata a partida. Ali, então, foi só Clube do Remo. Um Remo com outra cara, mas o Remo não queria de jeito nenhum levar essa partida para pênalti. E aí sim, a gente vai para mais um bloco falar do herói improvável dessa partida. Estamos falando de Eduardo Melo. Sim, meus amigos, ele mesmo, Eduardo Melo, saiu do banco, fez praticamente um jogo, se lesionou na temporada passada e foi o cara dessa final. O oportunismo do Eduardo Melo realmente me surpreendeu bastante, cara, em relação a essa partida. O primeiro gol do Pikachu, se não fosse ele acreditar, o Pikachu não teria feito aquele gol, então foi méritos também do Eduardo Melo. E aí sim, se a gente não falar do golaço, que é o segundo gol, né? E também eu não posso também deixar de falar o passe que o Sávio fez pro Eduardo Melo, mas cara, conseguiu tirar do goleiro e aí chutou de esquerda, cara, golaço, realmente golaço do Eduardo Melo. Surpreendeu aí, eu acho que todo mundo nesse sentido. Então sim, Eduardo Melo, o herói improvável da final da Supercopa Grã-Pará. Você esperava por isso? Coloca aqui nos comentários. E aí sim, partindo para a fase final, a gente fazer uma análise rápida. Os pontos positivos foram praticamente quase todos esses que eu falei para vocês. Mas a gente não tem como não falar dos pontos negativos. O primeiro deles é, eu senti que o Remo teve muita dificuldade em tentar chutar pro gol, encontrar aquele último terço, né, para tentar chutar no gol. O Remo criava muito, mas tinha muita dificuldade de entrar na zaga do Águia de Marabá, que obviamente tem os seus méritos. Mas eu tenho que falar também que teve muita falta de entrosamento. Então, esse time que vocês viram, com certeza não deve ser o time que nem vai pro Campeonato Paraense. Eu realmente acredito nisso. Então, o Remo, assim, se eu fosse falar, esse Remo aí deve melhorar ainda uns 85%. Sendo bem sincero, eu pelo menos espero que esse Remo consiga melhorar uns 85%. E a expectativa para a sequência dessa temporada é esses chamados jogadores que vieram da Série C, que vieram da Série B também, que eles consigam pelo menos mostrar algo no Paraense ou na Copa Verde, né? Porque é óbvio que essas contratações como o Iago Pikachu, que deu uma outra cara, né? Com certeza deve ser titular na Série A. Também tem que falar do Zé Ricardo, que fez uma partidaça, tá? Mesmo falando que estava sem ritmo, mas que ainda tem que provar muito, né? Que pode, né? Conquistar também esse Campeonato Paraense e essa Copa Verde. E aí sim, o último detalhe mais importante de todos, eu acredito que esse realmente foi o detalhe mais importante e bonito de todos, principalmente vindo do meu clube, que foi o gesto final, cara. Então, essa parte foi muito emocionante. O Clube do Remo, os jogadores, né, receberam a medalha primeiramente, né, de campeão da Supercopa Grã-Pará, e aí sim, eles foram para frente e esperaram os jogadores do Águia de Marabá para tirar a medalha deles e dar para os jogadores do Águia de Marabá. Realmente essa atitude foi uma atitude que eu confesso que eu fiquei emocionado quando eu vi na hora. É uma atitude lindíssima, tá? Lindíssima. Não dá para deixar de notar que os jogadores do Águia estavam sim abalados para esse jogo. Mas, cara, isso é atitude de clube grande mesmo, entendeu? Então, eu quero, parabenizar quem teve essa brilhante ideia e falar que o Remo não foi só campeão dentro de campo, mas também foi campeão fora de campo também. E aí sim, para finalizar esse vídeo, esse foi só o primeiro capítulo de 2026. Se tu vive o Remo como eu, já comenta aqui tudo que você achou dessa análise. Eu tô muito curioso para saber a opinião de vocês, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte aí, comente, compartilhe, ative o sininho de notificação
para sempre ficar por dentro de todas as novidades desse canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre. Tchau.